Já tô vendo. Hoje tá um friozinho bom pra dormir, hein? Nossa senhora, que delícia. Pessoal, mas vamos continuar, né? Tá acabando. Última aula do dia. Pessoal, seguinte. Uma das características das substâncias puras é ter características bem definidas, tá? Então, propriedades bem definidas. Então, eu viro para vocês e falo assim, a água ferve a 100 graus. Isso é uma propriedade bem definida da água. Por quê? Porque ela é uma substância pura que tem essa propriedade, tá? As misturas já não têm essa característica de ter propriedades tão bem definidas, tá? E existem tipos especiais de misturas, né? Por quê? Geralmente, as misturas elas não têm uma temperatura de fusão e ebulição constantes, bem definidas. Porém, essas misturas aqui que eu vou apresentar para vocês possuem pontos de fusão e ebulição constantes, tá? Pessoal, quando você pegar uma mistura e você perceber no gráfico dessa mistura que a temperatura de fusão dela, que é essa primeira reta aqui, ó, que eu estou com a seta, é constante. Paulo, o que é constante? Não muda. Ó, começou aqui a fusão, terminou aqui a fusão. A temperatura não mudou. Isso é temperatura constante. Eu chamo essa mistura de mistura eutética, tá? Paulo, e o outro caso? No outro caso é o seguinte. Ponto de ebulição constante. O que isso quer dizer? Começou aqui, terminou aqui. Mesma temperatura. Quando o ponto de ebulição for constante, mistura azeotrópica. Paulo do céu! E quando nenhum dos dois for constante? A gente chama de mistura comum. Percebam que essas misturas são tipos especiais. As misturas onde nem o ponto de fusão e nem o ponto de ebulição são constantes, a gente chama de mistura comum. Paulo, e se o ponto de fusão for constante e o ponto de ebulição também for constante? Meu amado, aí você não está falando de uma mistura, você está falando de uma substância simples, ok? Inclusive, pessoal, uma das técnicas que a gente usa para determinar se um líquido é puro ou não é fazer o teste de aquecimento. A gente aquece um líquido, coloca um termômetro e vê se durante a ebulição dele a temperatura está sendo constante ou variando. Se estiver sendo constante, provavelmente eu estou falando de uma substância pura. Se estiver variando, provavelmente eu estou falando de uma mistura. Beleza?